Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Quero, em primeiro lugar, dizer que, naturalmente, a reforma antecipada não é um mecanismo normal de reforma dos trabalhadores portugueses. É um mecanismo excepcional e foi assim sempre que foi considerado. Mas, se é assim, ela tem sido muitas vezes utilizada por razões que são compreensíveis do ponto de vista dos trabalhadores e que têm que ser respeitadas, para situações concretas em que essa solução se afigura para eles como a mais adequada. Mais ainda, o mecanismo das reformas antecipadas tem sido ao longo dos anos utilizado por muitos patrões para empurrarem para fora das suas empresas trabalhadores com carreiras mais longas, com salários mais valorizados devido à sua permanência na empresa e para substituí-los, com custos para a segurança social, por trabalhadores com salários mais baixos. Bom, mas a verdade é que, neste momento, numa situação grave como a que vivemos, este mecanismo existia e era uma opção para a vida de muitos trabalhadores que tinham ali uma saída que não pode, neste momento, ser descartada. E nós sabemos que esta medida que o Governo tomou de pôr fim de forma abrupta e sem aviso a esta possibilidade tem consequências muito sérias e muito graves na vida destas pessoas. Em primeiro lugar, porque é preciso conjugar esta medida com o facto de a idade real de reforma estar a aumentar. Sim, porque quando se aplica progressivamente o fator de sustentabilidade, bem sei criado pelo governo anterior, e se faz com que, para se ter a mesma reforma aos 65 anos, quando se chega aos 65 anos, não se tem a mesma reforma e se tem que trabalhar mais tempo para ter a reforma a que se teria direito em condições normais, estamos a aumentar realmente a idade de reforma ou então a cortar uma parte da pensão ou da reforma. Mais ainda, estas reformas antecipadas, ao contrário do que às vezes se procura fazer crer, tinham fortíssimas penalizações. Portanto, os trabalhadores que a elas recorriam por razões ponderosas da sua vida, não só já tinham descontado com uma carreira contributiva pelo menos significativa, como eram penalizados na reforma que viriam a obter mais adiante. E, portanto, tratava-se de um mecanismo a que alguns trabalhadores recorriam em situações específicas da sua vida que levavam a que preferissem perder uma parte significativa da sua reforma, mas reformar-se imediatamente. Bom, este regime, para além de eliminar por completo estas respostas, mantendo uma exceção em relação aos desempregados de longa duração, é ainda mais chocante em relação às longas carreiras contributivas. Porque são pessoas que, na opinião do PCP, tendo 40 anos de descontos, deviam poder reformar-se sem penalização. Porque começaram a trabalhar aos 14 e aos 15 anos e descontaram sobre todos esses anos de trabalho. E não é justo que, mesmo antes desta medida, estas pessoas não pudessem reformar-se sem penalização e, para terem reforma igual, tivessem de trabalhar 45 ou 50 anos sem que os descontos a mais dos 40 aditivassem em qualquer montante a sua reforma, a sua pensão. Pior ainda, é que agora estes ainda são mais penalizados. É que nem sequer podem compensar os anos abaixo dos 65 que têm de idade com os anos a mais que têm de contribuição. Isso fica-lhes vedado. Têm mesmo que trabalhar 45 ou 50 anos. E isto é absolutamente inaceitável para estes trabalhadores. E não é justo que se tome esta medida desta forma. Depois há outro problema. É que, com a falta de aviso, houve uma série de trabalhadores que tomaram decisões recentemente em relação às suas entidades patronais, acordando saídas com as suas entidades patronais, no pressuposto de que teriam acesso a este regime, e que agora ficam sem nenhuma cobertura. Já não têm emprego, não têm subsídio de desemprego e também não têm acesso à reforma. E qual é a solução para estas pessoas? O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado hão de ter recebido um correio eletrónico que nos foi enviado também para conhecimento de um trabalhador que começava o seu correio eletrónico dizendo: tal como Cristo, sou um dos sacrificados da passada Sexta-feira Santa. É um trabalhador que acordou com a sua empresa, a sua saída,
que não tem acesso ao subsídio de desemprego e que planeava nas próximas semanas pedir a reforma antecipada. E agora já não tem emprego, não tem subsídio e não tem reforma. É esta a situação que também está criada para estas pessoas. Depois, o Sr. Ministro veio aqui dizer, enfim, que teve que tomar esta medida porque estamos a viver um momento excepcional. Bem, isto é sempre a mesma conversa. Aliás, eu achei muito engraçado todo este debate que decorreu aqui até agora, porque, como diz um camarada meu aqui do meu grupo parlamentar, quando os senhores falam uns dos outros, têm quase sempre razão. Têm quase sempre razão. Quase tudo o que aqui disseram uns dos outros era verdade. O problema é que as pessoas não se governam com as vossas justas acusações mútuas, que depois são o contrário daquilo que fazem quando estão no governo, e no seu caso é exatamente a mesma coisa. Depois, queria dizer-lhe o seguinte: se há um momento excepcional, então como é que tratamos as pessoas nesse momento excepcional? Porque para o Sr. Ministro há um momento excepcional para as contas públicas, há um momento excepcional para a Troika, para o programa, para tudo isso. Só para as pessoas é que o momento não é excepcional. Então, no momento excepcional que estamos a viver, é que há altura para cortar o acesso às reformas antecipadas? Ou, ao contrário, seria um momento para, pelo menos, manter esse mecanismo residual e como um último recurso para algumas situações que não têm outra hipótese? Isso é que era uma resposta para o momento excepcional. Mas nós já percebemos que para o Governo o momento excepcional é só para um lado. Para o outro lado nunca há excepcionalidade nenhuma. Eu devo dizer, Sr. Ministro, que a sua intervenção, que aliás já trazia preparada, como bom propagandista que é, foi de uma grande frieza tecnocrática. Porque nela não apareceu nem um pingo de preocupação com estas pessoas que são fortemente penalizadas com esta medida e que não têm culpa da situação que os senhores lhes estão a criar. E essa frieza é bastante chocante, ainda mais neste momento excepcional que estamos a viver, como o próprio Sr. Ministro disse. O Governo invoca a questão da sustentabilidade da segurança social. Nós estamos muito preocupados sempre com a sustentabilidade da segurança social. Não contribuímos para o clima de alarmismo que os senhores querem criar para justificar a privatização. Para isso não contem connosco. Mas, por exemplo, o Sr. Ministro podia preocupar-se com essa sustentabilidade e olhar para as dívidas à segurança social. Numa das últimas reuniões em que aqui veio, o PCP bem lhe perguntou insistentemente pelos montantes das dívidas, que eram no final de 2010 de 7 mil milhões, mais de 7 mil milhões de euros, e que em 2011 agora parece que não há dados, desapareceram. Não se sabe exatamente em quanto é que está esta média. De qualquer forma... Sr. Deputado, vou ter que concluir. Vou já terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. De qualquer forma, o que há é um desguarnecimento completo desta matéria. E aqui é que está o problema da sustentabilidade da segurança social, como a necessidade de recorrer a outras formas de financiamento que não as tradicionais, como a necessidade de uma política económica mais de acordo com as necessidades do país e com a criação de emprego. Portanto, Sr. Ministro, assim é que se assegura a sustentabilidade da segurança social. E não cortando as poucas hipóteses que já têm alguns trabalhadores que tinham nesta situação da reforma antecipada uma saída para situações concretas da sua vida que não têm neste momento essa opção para ela recorrer.